aí, Big Geeks, espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui estou trazendo a análise completa do Galaxy A23, smartphone que nessa geração já vem com Android 12, está com o chipset Snapdragon 680, 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, traz uma bateria de 5.000 mAh, 4 câmeras traseiras com sensor principal de 50 megapixels e conta com uma tela Full HD Plus de 6,6 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz. Será que vale a pena investir no Galaxy A23? Descubra aqui nesse vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. E olha, o Galaxy A23 chegou aqui no mercado brasileiro com preço bastante salgado, R$ 1.999, mas já é possível encontrar esse aparelho ali na faixa de R$ 1.500 a R$ 1.600. No dia que eu estou gravando esse vídeo, eu encontrei o Galaxy A23 por R$ 1.530, um preço já bem mais convidativo por tudo que o aparelho oferece. O Galaxy A23 vem de fábrica com o chipset Snapdragon 680, que é o mesmo que equipa smartphones como o Redmi Note 11, por exemplo. Traz um bom desempenho aí, considerando a faixa de preço aqui desse aparelho. O Snapdragon 680 conta com 8 núcleos da série Kryo 265, rodando até 2.4 GHz, e a GPU é Adreno 610. Infelizmente, o Galaxy A23 só suporta as redes 4G, ele não conta com suporte às redes 5G, mas traz um bom desempenho em jogos e também rodando os aplicativos além do sistema, apesar de eventualmente apresentar alguns engasgos durante o uso da interface, mas eu vou falar melhor disso daqui a pouquinho. Além do Snapdragon 680, o Galaxy A23 traz 4 GB de memória RAM no padrão LPDDR4X e traz 128 GB de armazenamento no padrão eMMC 5.1. Reparem nesse padrão de armazenamento que eu vou falar disso daqui a pouquinho. Em todo caso, é um smartphone que apresenta um ótimo desempenho em jogos. O Galaxy A23 conta também com uma tela Full HD Plus de 6,6 polegadas. Ela utiliza o painel LCD PLS com proporção de 20:9 e resolução de 2408 por 1080 pixels. E aqui um detalhe legal é que a taxa de atualização é de 90 Hz. A princípio, tecnicamente, a tela aqui do A23 até se parece com a tela do Galaxy A13. Traz o mesmo tamanho de 6,6 polegadas, resolução Full HD Plus e painel LCD PLS. Mas se olharmos os detalhes, dá para ver que as telas são diferentes, a começar pelas bordas que são mais finas no Galaxy A23, e o A23 também traz a vantagem da taxa de atualização de 90 Hz, contra os 60 Hz aqui do A13. Então, na prática, o Galaxy A23 apresenta uma interface mais suave, mais macia, mais fluida, apesar de eventualmente ele apresentar engasgos durante o uso, mas numa frequência bem menor quando comparado com o Galaxy A13. Em relação ao design, temos aqui um aparelho que mescla um pouquinho aí do Galaxy A32 e do Galaxy A52. Isso porque ele traz essa tampa traseira aqui com esse acabamento brilhante e é uma peça única, tampa traseira, e as bordas são feitas em plástico. Mas o seu visual lembra bastante o A52, A53 e os mais recentes A33, adotando aqui essa moldura saltada, abrigando as 4 câmeras mais o flash. Reparem que a moldura faz parte aqui da tampa traseira, uma peça única. O Galaxy A23 tem 8,4 mm de espessura e um peso total de 195 gramas. É um aparelho um pouquinho pesado, tá? E a gente consegue perceber isso aqui na pegada. E mostrando aqui os detalhes, vocês podem ver aqui o botão de volume e também o sensor de tais, que também é o botão liga-desliga. O legal é que ele é bem discreto, fica aqui posicionado na lateral, que é uma posição que eu considero muito boa. Aqui vocês podem ver também o detalhe da moldura que abriga o conjunto de câmeras, que é um pouquinho saltado. Aqui na parte superior temos apenas um microfone, enquanto que aqui na parte inferior temos a entrada para fone de ouvido, microfone utilizado para as ligações, a entrada USB tipo C e o alto-falante mono. Infelizmente ele só traz um alto-falante externo. Nessa outra lateral fica a bandeja e temos aqui o triplo slot. É possível utilizar simultaneamente 2 chips mais um cartão de memória aqui no Galaxy A23. Vamos testar aqui o sensor de tais do Galaxy A23? Olha só, ele até que desbloqueia rápido, mas você precisa esperar um pouquinho antes de utilizar o sensor de tais. Isso porque, olha, quando você vai utilizar na sequência, olha o que acontece, ele não desbloqueia na hora. Isso porque leva um tempinho para a tela realmente bloquear o aparelho e para que o sensor fique disponível. Olha só, quando eu vou fazer aqui na sequência, ele demora um pouquinho, mas olha só, esperei aqui alguns segundinhos, toco no sensor de tais, ele até que está desbloqueando bastante rápido. Só não dá para você ficar tentando fazer aqui na sequência, porque olha só, aí ele não vai funcionar, precisa sempre esperar um pouquinho para poder acionar o sensor de tais. E ele também conta com o desbloqueio facial, mostrando aqui para vocês.
Não é extremamente rápido, mas tem uma boa velocidade. Deixa eu fazer mais uma vez aqui para mostrar para vocês. O Galaxy A23 já vem de fábrica com Android 12 com a interface One UI 4.1. E ao contrário do Galaxy A13, que vem com uma versão mais enxuta da One UI, a One UI Core, aqui temos a versão tradicional, com todos os recursos, como por exemplo a tela Edge, que está presente aqui, que permite acessar atalhos para aplicativos. Dá para você também acionar aqui uma gaveta de aplicativos, para ter acesso a todos eles. Dá para você acionar atalhos para bússola, para régua, principais contatos. Então a tela Edge permite você acessar várias funções, entre elas o modo de tela dividida. Você pode colocar atalhos aqui para já abrir diretamente dois aplicativos em modo tela dividida. Deixa eu ver se eu consigo fazer facinho aqui. Ele leva um pouquinho de tempo para abrir, mas está aqui, ó, abrindo o navegador, o Samsung Internet e também o YouTube no modo tela dividida, e dá para você redimensionar, dá para você inverter a posição, dá para você pegar dois aplicativos que foram abertos pela primeira vez no modo tela dividida e colocar um atalho para a tela Edge, e também dá para você controlar a proporção dos aplicativos para escolher aqui a proporção que fica melhor para os dois apps que estão abertos no modo tela dividida. Ele também suporta os aplicativos em janela pop-up, dá para você ter vários aplicativos aí abertos na janela pop-up ao mesmo tempo, e podem ficar por cima da tela inicial ou por cima de outros aplicativos. O Galaxy A23 também suporta o tema escuro, traz suporte aos Dual Apps, que permite utilizar dois WhatsApps, dois Facebook simultaneamente com contas diferentes. Traz atalho aqui para você abrir o aplicativo de câmera, você pode tanto abrir aqui o app quanto alternar entre a câmera frontal e traseira, clicando duas vezes aqui nos sensores digitais, no botão liga-desliga. Ele também conta com a interface com a paleta de cores. Reparem que os ícones dos aplicativos da Samsung ficam com a cor combinando com o papel de parede. Isso serve não só para os ícones dos aplicativos da Samsung, mas também para os outros ícones da interface. Vejam, por exemplo, aqui a barra de notificações. Cada vez que você troca de papel de parede, ele vai pegar a cor do papel de parede para poder aplicar aos ícones dos aplicativos da Samsung e também de outros elementos da interface. E funciona tanto com o tema claro quanto com o modo escuro, vai funcionar bem com os dois modos. Infelizmente, esse recurso só não vai funcionar com aplicativos de terceiros. Reparem que apps que não sejam da Samsung continuam com o ícone com a cor normal, mas ainda assim dá para você deixar a interface bastante bonita aqui no Galaxy A23. E a velocidade da interface está bastante responsiva. A gente tem uma boa velocidade de abertura dos apps, como o Gmail, YouTube, o aplicativo de fotos, o de mapas. Você consegue ter uma boa velocidade de abertura, porém, em alguns momentos, os aplicativos apresentam engasgos durante o uso da interface. Você percebe que a velocidade da fluidez diminui um pouquinho, apesar da tela com taxa de atualização de 90 Hz. Não é tão frequente quanto acontece no Galaxy A13, por exemplo, mas eventualmente você vai perceber alguns engasgos durante o uso da interface. Mas não é algo que chega a incomodar. Normalmente o desempenho do Galaxy A23 é muito bom. E aqui no Benchmark Antutu, ele conseguiu mais de 248 mil pontos aqui. Foi uma boa pontuação e, se eu não estou enganado, é mais que o dobro do Galaxy A13, para vocês terem uma ideia aqui do desempenho desse aparelho. O Snapdragon 680 consegue trazer uma boa performance. E lembrando que o aparelho conta ainda com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Mas acredito que eventualmente a interface apresente engasgos durante o uso, justamente por causa da tela, que agora traz resolução Full HD+, precisando de mais processamento, mais poder de processamento do que as telas com resolução HD, e também o tipo de armazenamento usado aqui no Galaxy A23, que está no padrão eMMC 5.1. Acredito que a Samsung poderia ter utilizado um armazenamento mais rápido, como o FS 2.0 ou 2.2, que garantiria uma performance melhor no armazenamento do aparelho. E também é possível utilizar o recurso RAM Plus, que pega uma parte do armazenamento para usar de memória RAM aqui no A23 e dessa forma melhorar a performance. Eu estou usando o RAM Plus nesse momento, mas ainda assim, eventualmente, o aparelho apresenta um pouquinho de travamentos durante o uso da interface. E aqui no RAM Plus você pode inclusive escolher a quantidade de memória de armazenamento que você quer usar como memória RAM. É possível utilizar 2 ou 4 GB. A bateria desse aparelho tem 5.000 mAh e na caixa vem um carregador de 15 watts, mas é possível utilizar carregadores de até 25 watts aqui com o Galaxy A23. Eu fiz os testes de autonomia aqui com esse aparelho com o brilho da tela em 120 lux e durante 1 hora de ligação o Galaxy A23 gastou 3%. Assistir vídeos no YouTube por 1 hora gastou 6%, gravar um vídeo de 10 minutos com o app de câmera gastou 3% e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps durante 1 hora gastou 7%.
O curioso é que o A23 é um smartphone mais poderoso do que o Galaxy A13 e ainda assim gastou menos bateria, apresentou uma autonomia um pouquinho superior. Acredito que o Snapdragon 680 tem uma otimização de bateria melhor do que o Exynos 850 que equipa o Galaxy A13. E quanto às câmeras, temos aqui exatamente o mesmo conjunto de lentes do Galaxy A13, com uma lente principal de 50 megapixels com abertura de 1.8, lente ultra-wide de 5 megapixels com abertura de 2.2 e duas lentes de 2 megapixels com abertura de 2.4, uma para macro e outra para profundidade. Câmera frontal tem 8 megapixels e abertura de 2.2. O Galaxy A23 consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo, tanto com a câmera principal, ultra-wide e com a câmera frontal. Infelizmente ele não traz um modo de gravação, por exemplo, em 4K. Ele conta com estabilização de imagem para os vídeos, porém apenas a câmera principal apresentou o resultado que eu considero bom, as demais lentes ficou deixando a desejar. O Galaxy A23 traz modo HDR para todas as câmeras, e ao contrário do A13, que não traz suporte ao modo noturno, temos o modo noturno aqui no A23, porém apenas para a câmera principal e para a câmera frontal. Infelizmente, a lente ultra-wide ficou de fora. Mas o que se destaca nesse aparelho é mesmo a câmera principal. Essa se saiu bem para fotos e para vídeos em ambientes com bastante ou pouca luz. As gravações, infelizmente, ficaram devendo na questão da estabilização. Em ambientes com pouca luz, a gente perde também um pouquinho de detalhes. Mas o resultado é muito superior à lente ultra-wide e também à lente frontal. Então, para situações de pouca luz, recomendo utilizar apenas a câmera principal traseira. As demais são indicadas apenas para você utilizar em ambientes com bastante luz. E aqui mostrando o áudio para vocês, que é mono, então sai apenas aqui por baixo, ó, tanto que abafa completamente o som tampando o alto-falante inferior. Mas o volume é bom, a qualidade também é boa. Smartphone que você normalmente encontra ali entre 3.000 e 3.600. E aqui também mostrando o display de 6,6 polegadas. É uma tela com bom tamanho, com resolução Full HD+, display LCD PLS, os ângulos de visão também são bons. E as bordas são um pouquinho mais finas em relação ao Galaxy A13. A câmera frontal fica aqui nesse recorte formato de gota, enquanto que a borda inferior, apesar de ser espessa, ela está um pouquinho menor do que a média. Bom, galera, se vocês estiverem dispostos a pagar 250 a 300 reais a mais pelo Galaxy A23 em relação ao Galaxy A13, eu acho que vale muito a pena, porque o A23 tem um desempenho superior, traz modo noturno para a câmera principal e para frontal, algo que não está presente aqui no Galaxy A13, e o desempenho geral também está superior. A tela dos dois, apesar de serem semelhantes, temos aqui bordas mais finas e a taxa de atualização de 90 Hz no Galaxy A23. Mas o que eu gostei mesmo aqui no A23 é o desempenho da interface, que está melhor quando comparado com o A13, ele apresenta menos engasgos durante o uso. Porém, o Galaxy A13 está com um preço realmente muito bom, podendo ser encontrado até na faixa dos R$ 1.250, uma ótima opção aí para quem está procurando smartphones nessa faixa de preço. Se você puder pagar a mais, temos aí o Galaxy A23 custando por volta de R$ 1.530, como falei para vocês, é uma diferença de 250 a 300 reais. Eu acredito que vale a pena pagar a diferença pelo desempenho que você vai ganhar, pelos recursos a mais de câmera também. Mas também acho que esse preço aí pode cair mais uns 200, 250 reais. Acredito que o Galaxy A23 pode chegar até ali nessa faixa de 1.400, 1.300, quem sabe até os mesmos 1.250 reais do Galaxy A13. Claro que quando o A23 chegar nesse preço, provavelmente o Galaxy A13 também vai ficar mais barato. Vai sempre existir essa diferença de preços entre os dois aparelhos. Se você puder pagar a mais, vai de A23, mas exceto pela performance, por algumas diferenças como a taxa de atualização de 90 Hz aqui do A23, os dois aparelhos são até bastante parecidos, trazendo Android 12, mesma capacidade de bateria, mesmo conjunto de câmeras, mas enfim, se puder pagar a diferença, vai de Galaxy A23. Então é isso, galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Fui!